Boa tarde. Quem agradece sou eu pelo convite e a oportunidade de, mais uma vez, estar aqui palestrando na FENICAFÉ. Nós temos uma apresentação de mais ou menos 1 hora e depois eu estou reservando um período para perguntas e algumas dúvidas que forem possíveis, né? Nós vamos tratar de um assunto hoje aqui. Araguari, essa região de vocês, Araguari, Monte Carmelo, foi o berço da cafeicultura irrigada aqui no Brasil, né? É uma satisfação muito grande de ver que aqui cresceu e nasceu aqui, cresceu um novo ambiente de produção dentro da cafeicultura brasileira, né? E eu tenho trabalhado bastante com esse assunto e espero que traga boas contribuições para vocês no nosso trabalho nesses últimos anos, né? Bom, vocês... Onde é que ele troca, hein? Agora sim. Eles me deram o trocador, mas não conectaram no computador, aí não vai, né? Parece incrível, né? Nós estarmos numa feira de cafeicultura irrigada, e eu saí lá de Campinas para vir aqui fazer uma apresentação para vocês e puxo o começo da minha apresentação falando em acidez de solo. Me chamou muita atenção isso, que o ano passado, todo ano, as cooperativas de produção de café, principalmente ali do sul de Minas e da região mogiana de São Paulo, eles organizam eventos que convidam pessoas, e o ano passado eu dei um treinamento para um grande número de agrônomos especializados em cafeicultura, né? E é incrível a quantidade de perguntas que me fizeram a respeito de acidez de solo. E é interessante que a acidez de solo eu considero um forte limitante à produtividade da cafeicultura brasileira. E é interessante que, apesar de que boa parte dos cafeicultores fazem amostra, tira a amostra de solo, analisa o solo, utiliza muito pouco isso aí depois para fazer correção de acidez de solo. E isso é um ponto fundamental, porque nós temos solos como esse aqui. Eu acho que está muito claro essa lâmpada aqui. Se tiver alguém da comissão organizadora que pudesse tirar essa luminosidade aqui, eu acho que ajudaria muito para... Todos me ouvem bem e todos estão enxergando bem aí do fundo ou não? Está bem? Me ouvem bem também? Olha aí. Bom, nós temos que tomar cuidado com isso, porque nós temos... voltou a luz outra vez. Nós temos solos que têm menos argila, são solos mais arenosos, tem pouca matéria orgânica por consequência disso, e tem solos, ao contrário, mais argilosos, com mais matéria orgânica, e esses solos exigem manejo completamente distintos do ponto de vista de correção de acidez de solo. Por isso que é muito importante nós tirarmos a amostra de solo, porque, vejam bem, um solo como esse aqui, para aumentar uma unidade de pH, nós precisamos colocar esse volume de calcário aqui. Esse, para ter o mesmo efeito e a planta enxergar da mesma forma em termos de resposta em produção, nós precisamos colocar 4 vezes mais. Então, a amostra de solo, a análise de solo é a coisa mais barata que tem na agricultura para ser feito. Inclusive, existe um estudo realizado pela FAO, que é a Organização Mundial de Saúde, e ela mostra que é uma das técnicas que melhor resultado traz entre investimento e retorno financeiro. É uma coisa barata e que traz um retorno financeiro impressionante, né? Mas vejam que coisa interessante. Esse aqui é um experimento que eu gosto de mostrar, é um ensaio muito antigo do Instituto Agronômico, ainda conduzido pelo Dr. Ferdinando Pupo Moraes, que foi um dos baluartes da citricultura, junto com a turma antiga da CAT, tem um grande representante aqui, que é o Durval Fernandes, junto com o Robertão Tomazello, é a turma que fez a cafeicultura mudar de jeito aqui no país, né? Mas olha que interessante, um solo espetacular, originalmente muito fértil, sem problema de acidez. A hora que
durante 12 anos, veja que naquela época já se fazia experimentos de longa duração, que isso para culturas perenes é fundamental, para se ter consistência na resposta, para recomendar as coisas com precisão para vocês cafeicultores. E uma dose que na época era uma dose alta de nitrogênio, 150 quilos por hectare, hoje nós estamos trabalhando acima de 300, 400 até quilos por hectare, num café muito produtivo. Isso aqui ainda era café plantado em 4 por 1,5, 2 plantas por cova, quer dizer, uma densidade baixa. Veja que o solo, após 12 anos sem nitrogênio, ele apresentava pH ainda 6,2. O solo não produzia muito bem café, porque estava faltando nitrogênio, faltava fertilizante, porém não acidificava. Veja a quantidade de cálcio, magnésio e alumínio, que é tóxico para as raízes, 0. Uma fonte muito boa de fertilizantes que nós tínhamos no passado, que é o nitrocálcio, é uma mistura de nitrato de amônio mais calcário e dolomítico, né? É um fertilizante que, além de fornecer nitrogênio, ele acidifica pouco. Mas veja que o pouco, o pH caiu uma unidade, e aqui a cálcio e magnésio reduz para menos da metade, com uma fonte pouco acidificante. Salitre do Chile, que não existe mais, tem características semelhantes. E o sulfato de amônio, que é extremamente acidificante, pH caiu para 4,3, veja que o cálcio e magnésio praticamente desapareceu, e alumínio, que não existia, passou a ter teores extremamente tóxicos para as raízes. E a ureia, que é uma fonte também que leva como o nitrogênio somente na forma amoniacal, que é a forma que realmente acidifica o solo, só não perdeu tanto quanto o sulfato de amônio, porque a ureia se perde por volatilização, então uma parte desse nitrogênio foi embora para a atmosfera na forma gasosa, antes de trazer problema de acidez para o solo. Eu comentava há pouco com o Durval, eu tenho trabalhado bastante na América Central com café, e a cafeicultura da América Central está passando por uma dificuldade muito grande, porque é uma cafeicultura antiga, ainda baseada 80% em bourbon, cafezais bourbon de 20, 30 anos, e plantado em montanha, né? Que essas montanhas de Poços de Caldas são planas perto das montanhas que tem lá. E acidificação muito violenta com o uso de sulfato de amônio durante muitos anos, só sulfato de amônio. Hoje a produtividade deles lá está 7, 8 sacas de café por hectare, que não se sustenta economicamente. E esse é um grande problema para a América Central, porque a hora que sai o café, entra a cocaína no lugar das plantas de café, né? Entra a planta de coca. Isso é um problema muito sério, não para eles, mas para o mundo inteiro, né? Mas veja que é muito importante essas fontes. Hoje nós temos essa fonte disponível novamente no Brasil. Existe uma empresa de fertilizantes que é a Yara, está trazendo esse produto de fora do Brasil. Espero que eles venham a produzir esse produto aqui no Brasil, né? Mas ele tem ressuscitar o nosso saudoso nitrato de cálcio. Esse experimento é um experimento bastante tradicional, muito interessante, conduzido pela turma lá da EPAMIG, Paulinho Contígio, o Vande participou. Veja que é um experimento que ele tem uma associação de resposta à calagem com resposta ao gesso, né? O gesso é um produto que é um subproduto da fabricação de ácido fosfórico, apesar de que nós temos gesso natural também no Brasil, principalmente no Nordeste, que é diferente desse fosfo-gesso e tem dificuldade de solubilizar. Não é a mesma solubilidade do fosfo-gesso. E é uma fonte de cálcio e uma fonte de enxofre muito interessante para várias culturas, e é um produto estratégico para a cafeicultura. Vejam que as respostas do café, somente a calagem, já é excepcional, né? Isso aqui é uma média de 4 colheitas, e aqui nós temos a resposta média para o gesso. Veja que é uma resposta fantástica, porque aqui, além de estar indo o cálcio, está indo o enxofre, que é um nutriente fundamental e muito esquecido por vocês cafeicultores na adubação dos cafezais, né? Mas a hora que associa os dois, realmente a sinergia é muito grande. Por isso que
é muito importante manter essa correção de acidez de solo, né? Essa região dos cerrados, isso aí não pegou com tanta força, por exemplo, como pegou no oeste da Bahia, cafezais extremamente adensados, dificuldade para corrigir a acidez desses cafezais, dificuldade com mecanização, né? Não entra máquina nenhuma dentro disso aí. Eu, particularmente, não gosto. Eu acho que para ter produtividade não precisa apelar com excesso de plantas. Isso aí é problema, principalmente depois que as plantas... Eu trabalho também muito com citricultura. A citricultura teve uma fase de chegar a plantar 1.000 plantas por hectare, e hoje já voltou a plantar 400 árvores por hectare outra vez. Mesma coisa que o café. Café teve muitos aí que chegaram a plantar 7.000 plantas, até 10.000 plantas por hectare. Voltaram para a lógica, né? Mas isso aí eu não gosto e eu não conheço um trabalho de sucesso disso aí, a não ser para pequeníssimos produtores, que eles são a mão de obra e toca tudo por conta deles, né? A mão de obra não entra como custo, faz parte da renda da família, né? Esse tem sido um problema muito grave na cafeicultura brasileira como um todo. É uma deficiência de magnésio, tem sido um nutriente esquecido na cafeicultura. E eu digo para vocês que não é só na cafeicultura, o magnésio tem sido esquecido em várias outras culturas que eu trabalho. E é interessante que, no caso do café, isso aqui está muito ligado a duas causas. Primeiro, correção insuficiente do solo pelo pequeno uso da calagem, pouco calcário, do modo geral. E segundo, doses padronizadas para café, que isso não existe, né? É o 25-20, 25-20, 25-20, parece que vitrola enroscada o disco que não toca outra música, né? Então, é uma coisa que até hoje acontece muito na cafeicultura e que tem sido um problema, porque esse 25-20, ele tem um desbalanço, ele começa a enfiar muito potássio dentro do sistema desse solo e começa a sobrar potássio, já tem pouco magnésio por conta da acidificação e calagem insuficiente. O que nós temos é muita deficiência de magnésio, cada dia mais frequente na cafeicultura. E é interessante uma coisa, esse nutriente é um nutriente que quanto mais se estuda, mais informações importantes a gente descobre. É uma descoberta relativamente recente de pesquisa em nutrição de plantas. Eu resumiria os resultados disso para vocês. O magnésio é um nutriente que funciona mais ou menos como um filtro solar para a planta. Quando a gente vai para a praia, vai tomar sol, passa aquele filtro solar, evita que os raios solares causem escaldadura em planta ou queimadura na nossa pele. O magnésio tem um papel muito parecido com isso, descoberto recentemente. Quer dizer, o magnésio interfere no metabolismo bioquímico da planta de uma forma que ela produz substâncias que, uma vez o cafezal submetido a altas radiações, que causam as famosas escaldaduras que nós conhecemos, o magnésio alivia a temperatura na superfície das folhas. Então, é uma analogia, parece louca, mas é assim que funciona. Uma planta bem nutrida em magnésio, ela é uma planta que tolera mais calor. E nós sabemos que o nosso querido café gosta de um monte de coisa, mas não gosta de calor, né? Então fica aí a lembrança, né? Bom, a análise de solo, ela traz essa grande vantagem de a gente ver se o sistema está equilibrado, se a saturação de base está entre 50% e 70%, que é o ideal para café. Hoje nós até aumentamos um pouco os níveis de correção da cafeicultura, pelo menos de 60% a 70% é o ideal. Não esquecer de fósforo, nós tivemos um momento aí de umas respostas a fósforo diferentes das respostas que vinham ocorrendo até então. Mas eu digo para vocês, tire as amostras de solo da camada arável todos os anos e procure manter os teores de nutriente dentro dessa faixa que eu assinalo aqui, próximo ao limite superior da classe de nutrientes teores médios. Ou seja, fósforo ao redor de 30%, potássio por volta de 3%, magnésio, olha lá, por volta de 9%, saturação de base por volta de 70%.
dentro dessa faixa vocês vão trabalhar super bem. E a cada 2 anos, 3 anos, tire uma amostra da camada 20-40, mais profundo, para ver como andam as coisas lá por baixo também. O cálcio não está ali? Uma pergunta de um colega aqui do início da fila. É que o cálcio é um nutriente dominante no complexo de troca. O que é isso aí? É o nutriente encontrado em maior quantidade no solo. E os nossos resultados mostram que o teor absoluto de cálcio não representa tanto a disponibilidade dele para as plantas como a saturação de bases. A saturação de bases, se você fizer uma relação entre conteúdo de cálcio em folha de café com o teor absoluto de cálcio no solo, você não vai encontrar correlação. Mas com saturação de bases, provavelmente você vai encontrar uma boa correlação. Entendeu? Por isso que ele não está aí. Aliás, no boletim 100 existia isso. E eu tirei porque é uma briga absurda minha com o Bernardo Van Rage com esse negócio aí, porque isso só cria confusão. Né? E aqui, os micronutrientes mais enxofre. Percebam que nós mexemos muito nos teores de enxofre. Enxofre estava sendo subutilizado na cafeicultura. É um outro nutriente importantíssimo, não só para a produtividade de café, mas para a qualidade da bebida de café. Um cafezal com deficiência de enxofre, ele produz determinadas substâncias que dificultam a qualidade ou prejudicam a qualidade da bebida do café. Aumentamos drasticamente as concentrações de boro no solo e todos os outros micronutrientes metálicos, especialmente o zinco e o manganês. Né? Para vocês aqui, principalmente em solos mais amarelados, o manganês é um problema de deficiência, mas o manganês é um nutriente que em café ele tem um efeito ambíguo, ele tanto é deficiente como ele pode facilmente se tornar tóxico para o cafezal, como nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Né? E é interessante que, como nós não temos um método de análise de solo que represente bem a disponibilidade de nitrogênio para as plantas, como nós temos para fósforo, para potássio, para cálcio, para magnésio, o nitrogênio nós lançamos mão das análises de folha. Como toda planta lenhosa, perene, como o café, a mangueira, os citros, eles reservam uma quantidade muito grande de nutrientes na biomassa da planta. Né? E vejam que nós conseguimos essa correlação maravilhosa. Um cafezal que é mantido com 30 gramas por quilo de nitrogênio na folha responde pouco ao nitrogênio. E é interessante que se a gente começa a colocar muito nitrogênio, e essa planta vai para 35, 37 gramas por quilo de nitrogênio, essas plantas de café começam a ficar muito vigorosas. A folha do café fica que nem de abacate, fica uma folha enorme, com dificuldade de diferenciação floral depois. Isso a gente chama de excesso de vigor. Por isso que é muito importante ter análise de solo e ter análise de folha para poder fazer esse complemento. Né? E vejam que com a mangueira, essa faixa é muito estreita. É de 1,2 a 1,4. A mangueira é uma planta que, se puser muito nitrogênio nela, é um problema muito sério. Ela perde produtividade e perde qualidade de fruta de uma forma impressionante. Dá aquela podridão interna do caroço, que internacionalmente é conhecido como soft nose, que é o nariz mole. Né? E isso é um problema muito sério. Para vocês terem uma ideia, eu ganhei um prêmio da Associação Internacional de Produtores de Manga por esse trabalho. E é um trabalho que eu fiz com dados da literatura mundial de experimentos com resposta de... Hoje isso é a base para a recomendação de nitrogênio em manga no mundo inteiro, para vocês terem uma ideia. Né? Bom, nós estamos numa fase final do famoso Boletim 100 do Instituto Agronômico, e dentro dessas nova versão, nós temos uma nova versão da tabela de adubação para café. Nós mudamos bastante coisa, entre elas é essa tabela de formação do cafezal, em função dessa grande variação de espaçamentos que nós temos hoje na cafeicultura. Ficava esquisito aquele negócio,
4 gramas de nitrogênio 30 dias após o plantio das mudas, início da brotação, mais 4 gramas depois de mais 30 dias. Ficava um negócio estranho, porque tem densidade de plantio de 4.000 árvores por hectare e tem densidade de 10.000 árvores por hectare, plantas por hectare. Quer dizer, fica uma coisa completamente absurda. Aí nós fixamos isso, porque à medida que aumenta a densidade de plantio, se for ficar trabalhando com dose por planta, acaba chegando a doses de fertilizantes absurdas para uma planta pequena, né? Então, de 0 a 1 ano, 90 quilos de N por hectare, agora independe esse espaçamento. É um espaçamento 3,5 por 70, ou é 2 por 5, 50, que tem gente plantando café até hoje desse jeito. Enfim, as doses de fósforo, conforme as análises de solo, potássio conforme as análises de solo, diminuímos uma classe de teor, juntamos o teor muito baixo com o teor baixo, para facilitar a vida nossa, porque nós estávamos querendo medir pata de elefante com paquímetro, quer dizer, com um excesso de preciosidade, quando na prática isso é difícil. Essa é a nova tabela para a produção de café, quer dizer, após o 3º ano a gente já considera que esse café já começa a entrar em fase de produção comercial. Dessa forma, ele já vem para cá. Isso aqui seria menos de 20 sacas por hectare, as doses de nitrogênio em função do teor foliar de N. Vejam que quando o teor de nitrogênio é baixo, as quantidades de nitrogênio aplicadas são muito maiores do que aquelas extraídas com a colheita, justamente para enriquecer a biomassa da planta. Aqui praticamente é o que exporta com a colheita, que é o que nós queremos manter a biomassa da planta sempre bem equilibrada, né? E aqui, quando o teor é alto, isso aqui representa 30% a 40% menos do que sai com a colheita, para justamente tirar essa possibilidade de ter um excesso de vigor. E a mesma coisa está aqui com potássio e nós acreditamos que essa tabela é uma tabela para ser feita para os próximos 10 anos. Quer dizer, ela reúne tudo que se tem de novo até então na pesquisa de café, né? Nós acreditamos que estamos aqui com acima de 60 sacas por hectare, mas do jeito que essa cafeicultura vem ganhando espaço, novos materiais genéticos, melhor manejo em geral, nós temos hoje produtores trabalhando já nessa faixa aqui, né? Lembre-se sempre que essa aqui é a exportação. Para cada saco de café beneficiado leva 2 quilos de nitrogênio, 800 gramas de fósforo, 3,5 kg de potássio e 200 gramas de enxofre. Nós não podemos esquecer disso, né? E aqui também tem uma novidade muito boa, que é a preocupação com os micronutrientes. Micronutriente em café tem uma importância para a produtividade impressionante. Nós criamos uma tabela para aplicação de boro no solo, um boro extraído por água quente, e separamos os cultivares de porte baixo daqueles cultivares de porte alto. Veja que os cultivares de porte baixo, eles têm demanda muito maior por micronutriente do que os cultivares mais vigorosos de porte mais alto. Por isso que eles ganham mais boro, que deve ser aplicado no solo preferencialmente, e o zinco aplicado preferencialmente nas folhas. A aplicação de zinco no solo, ela é pouco eficiente, especialmente em solos de textura mais argilosa ou solos que têm teores de matéria orgânica mais elevados. O zinco forma complexos muito estáveis com matéria orgânica e também é absorvido por minerais de argila, de forma que a disponibilidade dele para as plantas torna-se mais difícil, né? Muito bem. Eu acho que nós estamos aqui no berço dessa cafeicultura irrigada, essa região de Araguari e Monte Carmelo, aqui nasceu essa cafeicultura irrigada, foi uma coisa boa que vocês fizeram. Eu estive aqui o ano passado umas 2, 3 vezes percorrendo propriedades, fazendo palestra, dando treinamentos para agrônomo, né? E eu percebi que houve um retrocesso. Quer dizer, a zona pioneira na fertirrigação em café retrocedeu. E é interessante que há uns 10 anos atrás, eu estive aqui nessa região,
recorrendo fazendas que estavam com fertirrigação, e eu comentei com vários colegas e fazendeiros naquela época, falei, olha, o que vocês estão fazendo aqui não vai dar certo, não vai ter sustentabilidade no futuro, porque as fontes de fertilizantes que vocês estão trabalhando na fertirrigação são nocivas para esse modelo de produção. Eu tenho essa experiência mais antiga com citros, falei com eles, e nós já tomamos pancada lá atrás, por isso que nós aprendemos. E foi aí que nós trouxemos esse conhecimento gerado na citricultura para o café, e o café ganhou tempo de pesquisa com isso, né? Como nós vamos mostrar para vocês agora. Muito bem, nós temos fertirrigação em cafezais com um sistema de pivô central, isso aqui é muito usado no oeste da Bahia, né? E temos sistemas de irrigação localizada. Todos esses sistemas têm vantagens e desvantagens, né? Eu, particularmente, prefiro o sistema de irrigação localizada, por pelo menos algumas razões. A mais importante delas é que é um sistema extremamente eficiente para utilizar água. A fertirrigação tem 30% a 35% maior eficiência para o uso de água do que o pivô central. O pivô central tem manejo mais simples, o investimento por hectare não é muito diferente entre um sistema e outro, mas a demanda por água é muito maior. Enquanto nós trabalhamos aqui com 3 milímetros, 4 milímetros no máximo, aqui precisa trabalhar com 10, 12, para se ter a mesma resposta. Então, com essa dificuldade de água que tem, é realmente difícil ficar trabalhando com isso. Uma das coisas muito importantes de comentar, que a eficiência de uso de fertilizante para um sistema de gotejamento, irrigação localizada, aumenta muito. Se nós pegarmos, der uma nota 100 para um cafezal que está mantido com adubação sólida convencional, se mantiver com a mesma adubação sólida convencional e só irrigar por gotejo, a eficiência de uso de nitrogênio e potássio aumenta da ordem de 12% a 14%. Porém, se mantiver as mesmas fontes, que na época nós utilizávamos fontes também não adequadas, porque nós não sabíamos, fertirrigação é um tema novo em todas as culturas no Brasil, né? Vejam que a eficiência fertilizante aumenta 25%. Então, isso é uma coisa muito boa. O café já precisa de uma quantidade muito grande de nutrientes. Conseguir economizar 20% de nitrogênio, 20% de potássio, por aumento de eficiência, isso é uma coisa maravilhosa e que a gente deve buscar, né? Só que, para isso, a gente precisa trabalhar direito, porque eu costumo dizer que fertirrigação é que nem pilotar carrinho de Fórmula 1. É uma máquina fantástica, só que a pecinha que está atrás do volante tem que saber pilotar aquilo lá, porque senão tomba na primeira curva, né? O que me impressionou desde cedo com o café é a grande sinergia que existe entre irrigação e nutrição. É muito maior do que na citricultura e em outras frutíferas que eu trabalho, como eu trabalho bastante com manga, abacaxi, não é a mesma coisa. O café gosta dessa combinação de irrigação e fornecimento de água via água de irrigação, que nós chamamos de fertirrigação. É impressionante a sinergia que essa planta tem com isso aí. Produtividade chega acima de 100 sacas por hectare, né? É incrível os ganhos de produtividade. Bom, outra coisa que veio muito interessante com essa prática, e que é o sonho antigo dos pioneiros dessa pesquisa em cafeicultura aqui no Brasil, né? O Durval está aqui, é testemunha disso, é o sistema safra zero. O sistema safra zero, quer dizer, após o ano de alta, uma poda de esqueletamento e de topo, bem eficiente, que faz com que a colheita no ano seguinte seja zero, quer dizer, a gente não tem aquele custo alto com colheita, aquele pouco de fruto que fica no chão, que fica criando broca, que hoje é um problema que nós temos muito sério na cafeicultura. E outra coisa, essas ramas todas que vêm para o solo, hoje com a trincha, isso aí devolve uma quantidade enorme de nutrientes para o solo, como eu vou mostrar para vocês, né? Olha o que devolve. Isso aqui é um trabalho antigo do
do colega Vande, 260 quilos de nitrogênio, 16 quilos de fósforo, 270 quilos de potássio. E vocês consideram que o potássio sai totalmente no primeiro ano e o nitrogênio no primeiro ano considera que vai sair 50% disso aí, né? Então, é uma forma bastante interessante para que a gente possa planejar a adubação no ano de safra zero. Praticamente, quando o solo tem teores de médio para alto para potássio, num sistema de safra zero, se não tiver faltando fósforo no solo, nós precisamos pôr só um pouco de nitrogênio, não muito, um pouco, né? E a propriedade fica muito estável, a produtividade dela, porque parte dos talhões ficam preparados para a produção, por exemplo, nessa próxima florada, e após essa colheita do ano passado, isso aqui foi podado, né? Então nós temos sempre plantas jovens produzindo com um custo muito barato de colheita. Quer dizer, como não tem colheita aqui, que é caríssima essa colheita no ano de baixa produtividade, as coisas se equacionam melhor, né? Uma coisa que nós aprendemos desde cedo, que na região mais quente, a fertirrigação do estado de São Paulo cresceu muito na região de Garça, Lupércio, Marília. Só não tem mais água lá, não tem mais café irrigado lá, porque está faltando água. Não tem mais onde buscar água, né? Mas é o que está dando sustentabilidade na cafeicultura naquela região. E nós percebemos desde cedo que zonas mais quentes, o Mundo Novo cresce muito. É impressionante como ele cresce, tem que ficar podando cedo, ao passo que o catuai tem um comportamento melhor. Porém, quando nós vamos para as grandes altitudes, vocês têm região aqui de mais de 1.000 metros. Aí a coisa provavelmente se inverte. Provavelmente o porte alto se adapta melhor a esse sistema de safra zero, porque ele vai crescer mais o plagiotrópico. Talvez na zona mais alta não precise fazer toda a safra após a safra alta, fazer a poda da safra zero. Às vezes aqui dá para pular 2 anos, né? Nós temos o café, por natureza da planta, ela já tem o sistema radicular muito concentrado debaixo da copa, debaixo da saia. E isso tem um lado bom, e quando nós fazemos fertirrigação, essa concentração torna-se ainda maior, né? E com ela, ganha-se eficiência de uso de fertilizantes. É uma das razões porque aumenta a eficiência de uso de nutrientes no sistema de fertirrigação. Só que aí, ó, é o que eu falo para vocês, é pilotar o carrinho de Fórmula 1, não precisa ter um Ayrton Senna lá, mas pelo menos um barriquelinho precisa ter, porque senão a coisa capota na primeira curva aí. Isso aqui é o efeito salino, um erro que foi cometido, e que eu digo para vocês que não foram poucos desse que aconteceu por esse Brasil afora aqui. Inclusive nessa região aqui, conheço que tem gente que parou de fertirrigar café porque tomou uma invertida dessa aí, que na verdade é um problema, né? É um erro. Não a técnica, mas é a mesma coisa que chegar e falar que um carro de Fórmula 1 não presta, tecnologia ruim. Não é, o problema é a pecinha atrás do volante lá, né? Outro problema sério, essa acidez excessiva compromete a sustentabilidade. Há 10 anos atrás eu estive aqui nessa região de Araguari, fiquei uma semana andando aqui. E vocês estavam fazendo fertirrigação, 100% ureia, 100% de cloreto de potássio. Falei, isso não vai dar certo. Nós já assistimos esse filme antes com a citricultura, tomamos uma entortada que não foi brincadeira, mas o negócio estava tão bom, as produtividades cresceram de uma tal forma que ninguém acreditou no que eu falei. Tocaram o pau para frente, né? Isso aqui é uma toxidez de manganês. Aqui nós temos um ramo de café com folhas normais, e aqui a folha com toxidez de manganês, um sintoma que pouca gente conhece. Isso é decorrente da acidificação do solo pelo uso continuado de fontes acidificantes, né? Nitrogenados principalmente. E essa acidez, ela pode levar a uma toxidez de manganês muito violenta, que muita gente confunde isso aí com escaldadura por calor, né? Muita gente que culpa São Pedro por esse sintoma aí. Ah, isso é escaldadura, está muito quente. E o problema todo, na verdade, boa parte disso é toxidez de manganês, né? Nós vamos ver bastante nisso aí. Muito bem.
Eu até agora só repisei fatos conhecidos pela maioria de vocês, ou recomendações já conhecidas. Uma das técnicas que nos permitiu avançar na nutrição, na compreensão da nutrição do cafeiro, foi essa técnica que nós criamos de analisar a seiva da planta. Como é que nós estamos fazendo isso aqui? Cortamos ramos novos, separamos folhas dos ramos, limpamos esse ramo com uma amônia quaternária para evitar criação de micro-organismos, cortamos essas ramas em pequenos pedaços de mais ou menos 2 centímetros, utilizamos éter etílico. O éter é uma substância interessante nesse método, porque o método, nós pegamos esse frasco de boca larga aqui, completa ele com éter etílico e leva para um freezer a menos 16 graus de temperatura. Esse freezer dá aquele efeito de geada que nós conhecemos bem, que rompe os vasos condutores da planta e libera a seiva. Por isso que nós mantivemos... E o éter, a menos 16 graus, ele não congela, ele mantém-se fluido, né? E com isso, nós temos aqui o éter, que dissolveu outros pigmentos, clorofila, outros plastídeos, açúcares, mas tem uma grande vantagem que o éter não se mistura com a seiva. Ele não é miscível, como nós chamamos, né? E aí, num funil de separação, eu consigo separar o que é seiva do éter, e aqui, com os equipamentos que nós temos no nosso laboratório lá no Instituto Agronômico hoje, a gente consegue analisar tudo que vocês imaginam lá. Total, nitrogênio total, quantidade de nitrato que está nesse nitrogênio total, quantidade de amônio, pH, cálcio, magnésio, micronutrientes, a gente consegue analisar tudo. E aí vocês me perguntam, por que você quer analisar a seiva da planta? Seria uma analogia querer ver se o estado nutricional nosso, se nós estamos bem nutridos, através de uma análise de sangue nosso. Quer saber quanto tem de proteína, quanto tem de açúcar, né? A grande vantagem que eu buscava era exatamente isso aqui. A demanda do cafeeiro por nutrientes em determinadas fases fenológicas. Vejam que interessante. Isso aqui é uma média de 3 anos de coleta de dados. Veja que entre setembro e outubro, nós temos um pico. Isso aqui é concentração de nitrogênio na seiva de planta, de café. Veja que nós temos um pico de demanda muito alto durante a floração. Quer dizer, a planta precisa de uma quantidade muito grande de nitrogênio nessa fase de formação. Depois aqui, olha, essa demanda se mantém relativamente alta. Quando termina o pico de verão, começa a diminuir e ela volta a crescer novamente, que é onde começa a ter uma fase importantíssima para toda a planta perene, mas para o café por excelência, que é a fase de diferenciação floral. O que faz uma planta perene florescer, ela tem que sofrer algum tipo de estresse que pode comprometer a perpetuação de espécie. O que é isso? Ela fala assim, se eu não tratar de produzir grão, eu vou morrer e não vai ter perpetuação das plantas de café. E essa diferenciação floral, ela ocorre geralmente por estresses térmicos, que é extremamente eficiente, temperaturas baixas, ou por estresse hídrico, que aqui no Cerrado é muito fácil de ter, né? Porque vocês têm um período de deficiência hídrica bastante acentuado aqui nessa região dos Cerrados, né? Mas veja que é uma época que, às vezes, tem produtor que não usa irrigação e não usa a fertirrigação. Fala, não, mas está chovendo, por que eu vou ligar a bomba de irrigação, gastar? Tem que usar água e não pode faltar nutriente nessa fase, né? Acabou o mês de dezembro, novembro, lava o sistema de irrigação, conserva ele, deixa limpinho, tudo certinho. Mas chegou fevereiro, começou a faltar água na segunda quinzena de fevereiro, começa a pôr. E começa a pôr nutriente também, né? Porque esse é um pico importantíssimo que vai garantir produtividade para frente, né? E olha que interessante,
Eu tirei alguns slides aqui para não deixar um pouco enfadonho para vocês produtores, mas vejam que a planta de café, ela tem uma demanda por cálcio muito parecida com a demanda para nitrogênio. É que, na verdade, toda planta perene, para ela absorver nitrogênio, ela precisa de uma grande quantidade de cálcio também, porque são os dois nutrientes encontrados em maiores quantidades dentro dessas plantas. No caso do café, comparado com laranja, a hora que eu coloco quantidade de cálcio, grama por quilo de cálcio em folha de café e grama por quilo em cálcio em folha de laranja, a laranja chega a ter 35, 40 gramas por quilo. O café dificilmente passa de 12, 15. Fala, não, o café tem muito menos cálcio que laranja. Só que a hora que eu ponho esse milimol de carga, as quantidades são muito parecidas entre essas plantas, né? E as demandas, isso aqui é o que leva a carga negativa para dentro da planta, e para entrar essa carga negativa, tem que entrar uma grande quantidade de carga positiva junto, senão não entra. A planta não perde capacidade de absorção. Agora, outro bastante interessante, olha para potássio. A potássio nós temos 3 picos. Nós temos o pico da floração, que é o pico, a floração é uma fase fenológica que consome muita energia da planta. Na cafeicultura eu desconheço resultados que mediram isso aí, mas na citricultura, na planta cítrica, para vocês terem uma ideia, entre a abertura da flor até a colheita de uma laranja madura, a quantidade de energia que a planta gasta para produzir esse fruto, 30% é gasto só na floração. Olha, eu desconheço esse número para café, mas é uma quantidade absurda. Por isso que muitas vezes não interessa aquelas florações que branqueia tudo sem folha, né? Porque a planta está gastando uma quantidade, ela está estressada demais, ela começa a produzir excessivamente flor e gastando muita energia e falta energia depois para a fixação de fruto. Então, nem sempre uma quantidade excessiva de flores é interessante do ponto de vista de produtividade, né? Mas para o potássio nós temos esse pico. O potássio é um nutriente muito envolvido com transferência de energia na planta. Então, nessa fase de floração, que a planta precisa de muita energia e rapidez nessa transferência, é importante potássio. Depois aqui na expansão de fruto, é a hora que o café sai de chumbinho e vai para a cana. É uma fase que consome uma quantidade de potássio absurda. E depois vem aqui a maturação, que praticamente coincide com a diferenciação floral. Então o potássio tem 3 picos, né? Agora, olha esse aqui. Se vocês lembrarem da curva de cálcio, eu vou voltar nela, ó. Olha a curva de cálcio, ó. Essa é a curva de cálcio. E essa é a curva do boro. Veja que é muito parecida. É por isso que tem muitas empresas, principalmente empresa que produz fertilizante foliar, quer vender aquele tal de CAB para vocês, que é cálcio foliar junto com boro. E isso aí é conversa fiada. Isso não dá resultado. Por quê? Nós precisamos do cálcio e precisamos do boro para fixação de fruto. Isso é fundamental. Só que isso aí tem que estar lá dentro do tecido já. O tecido que era... O que é essa diferenciação floral? É o tecido vegetativo que se transforma em órgãos reprodutivos. E ou são esses tecidos que nós precisamos tê-los enriquecidos com cálcio, dessa forma que vocês percebem que o enriquecimento já começa aqui em fevereiro, março, né? Isso aqui que é o cálcio importante para a fixação do fruto depois. E é a mesma coisa com o boro, olha lá, mesma fase. Então, por isso que não pode faltar cálcio no solo, não pode faltar boro no solo. A aplicação deles nas folhas, véspera de floração ou durante a floração, a resposta é insignificante. Eu já fiz isso várias vezes, esse troço não aumenta a produtividade, aumenta é custo, né? E olha o que esse danado desse boro faz quando falta ele para o cafeeiro. Aqui nós temos um corte
de floema de folhas de cafezal. Só que nós cortamos uma folha transversalmente e levamos para o microscópio de varredura com mais ou menos 2.000 vezes de aumento. O que nós temos aqui? Aqui na parte central, nós temos o xilema das plantas, que são os vasos condutores que levam a água, solução do solo, mais nutriente dissolvido nela. E aqui são vasos, que nós chamamos de vasos do floema, que parece bambu. Ele tem um gomo oco e tem um nó. Tem um gomo oco e tem um crivo, por isso que é chamado de placa crivosa. Aqui nós temos alguns que nós encontramos só a parte oca, aqui estão as partes clivosas. Esse é o sistema de vaso condutor que pega, eu não sei de onde vem um ar gelado aqui onde eu estou, que está me acabando com a minha garganta, viu? Tem que ficar mais para cá. Ó. Hã? Não, tem um ar gelado que vem aqui no peito, aqui, que está acabando com a minha voz. Mas, entre esses dois vasos condutores, existe um sistema chamado câmbio vascular. É um outro tecido. E é um tecido responsável por fazer com que a planta cresça em diâmetro, engrossa o caule, engrossa os troncos das árvores, né? Inclusive, existe método de medição de idade de planta em função das listas que existem num corte de lenho. E quem produz essas listas são essas células menores aqui, olha. Elas produzem floema para fora, que está mais próximo da casca, e xilema para dentro. E essas células, elas quando faltam boro, olha como é que elas ficam. Elas formam um floema completamente deformado. Veja que as células do floema, ao invés de estar os tubinhos tudo organizado, tudo prontinho para a condução de seiva, veja que vira uma anarquia. Ou seja, a seiva não desce pelos vasos do floema e não alimenta o sistema radicular da planta. Não alimentou o sistema radicular da planta, acabou com a planta, porque a raiz não cresce, ela tem menos eficiência para absorver água, tem menos eficiência para absorver todos os nutrientes. Fica bom nessa tela aí? É? Vocês que estão aqui para trás estão enxergando bem nessa tela aí? Ah, tá. Então veja que é um nutriente super barato. Isso aí não gasta mais do que 7, 8 reais por hectare para fazer um bom manejo de boro. E ele precisa ser aplicado no solo. Por que ele tem que ser aplicado no solo? A absorção dele pela folha ocorre. Só que ele é um nutriente que não tem mobilidade nesses vasos do floema aqui. Uma vez aplicado na folha, ele não tem redistribuição, ele não consegue vir para tecidos mais baixos. Em outras palavras, ele não consegue chegar nas partes dos troncos e nas raízes das plantas. Porque ele não tem mobilidade como tem o nitrogênio, tem o fósforo, tem outros nutrientes. Eu posso aplicar na folha, ele desce. Esse não. É por isso que ele tem que ser absorvido pela folha, pelo solo, para chegar nesses pontos aqui e consertar esse estrago. Agora é interessante que uma planta com muita deficiência de boro, ela leva meses, até ano, para consertar isso aqui. Isso é um detalhe muito importante, porque para refazer todos esses vasos e deixá-los nessas condições de retomar o processo de condução normal de seiva, isso chega a levar mais de ano. Por isso que eu dou um conselho para vocês, não deixe faltar boro. Uma das melhores ideias que eu tive até hoje na vida foi de recomendar para vários produtores, isso virou técnica hoje para várias plantas perenes, misturar boro com herbicida. Porque é uma forma de aplicá-lo com bastante homogeneidade, né, e de uma forma eficiente e barata, praticamente gastando só com o produto, já que o custo do herbicida já leva. Perdão. É como o sistema venoso e o sistema arterial nosso. É uma boa analogia. O senhor é médico? É por isso, já entendeu bem esse tema.
E é interessante que hoje nós temos equipamentos fantásticos para facilitar essa distribuição de nutriente conforme a demanda. Esses aqui são injetores de soluções, né? Tem de vários sistemas. Hoje esse aqui é um sistema mais caro, custa na faixa de uns 50 mil reais, mas tem injetores desse aí que custa a faixa de 7, 8 mil reais e funciona tão bem quanto. Esse aqui é um de 5 canais e nós muitas vezes não precisamos mais do que 2, 3. Então isso aqui tem um computadorzinho que ele controla o quanto que precisa pôr de nitrogênio, quanto precisa pôr de fósforo, ele puxa dos tanques de dissolução, as soluções estão prontas, esses equipamentos têm essa capacidade de fornecer a mistura que a gente quer de uma forma automatizada e com precisão, né? Bom, nós já sabíamos que tínhamos problema com fontes de fertilizantes para fertirrigação. Nós aprendemos isso já no início dos anos 2000 com citros. A hora que nós viemos para o café, nós fizemos um experimento muito interessante, do qual nós temos 9 tratamentos. Esses 9 tratamentos, eles têm aqui 100% do nitrogênio fornecido via nitrato de amônio, ou 100% do nitrogênio fornecido via ureia, ou parte do nitrogênio fornecido como nitrato de cálcio, nitrato de potássio, ou nitrato de cálcio, ou cloreto de potássio. E aqui embaixo, 100% do N via ureia e 100% via cloreto de potássio. Sabe por que entrou esse tratamento aqui? Por causa de vocês aqui em Araguari. Eu já sabia que isso não dava certo, mas nós tivemos que pôr no experimento para mostrar que realmente isso não dava certo, né? E aqui uma diferença entre esses, o 1 e o 9, várias combinações substituindo o nitrato de amônio ou ureia por nitrato de potássio no lugar de cloreto de potássio e nitrato de cálcio no lugar de nitrato de amônio. Então vamos ver isso aí como é que fica. As doses eram fixas, dose de 400 kg de N, 60 de fósforo e 350 de K2O. Esse fósforo é aplicado em dose única, como MAP, numa parcela só, que é onde nós tínhamos bastante eficiência, né? São experimentos muito caros, porque primeiro que precisa ter um levantamento altimétrico da área muito preciso, a gente faz de meio metro, para poder garantir que a vazão entre os diferentes tratamentos seja a mesma e que não vai ter diferença de quantidade de nutriente aplicado em função de diferentes vazões. Cada tratamento é um sistema de irrigação, né? Aqui está o cabeçal de irrigação desse experimento, uma caixa com reserva de água, aqui as caixas com reserva de nutrientes, né, as fontes de nutrientes, e um computador que automatiza isso aí para nós, porque também colocar um funcionário ali, para ele ficar misturando isso com aquilo, a chance de erro é muito grande. Então, uma vez por semana, nós vamos lá, acertamos as concentrações de solução nessas caixas, tem uma bombinha de injeção tocada por esse computador, e esse computador busca para cada tratamento a mistura que precisa ser feita. Então, isso garante para nós uma exatidão muito grande na execução dos tratamentos, né? Bom, acelerando, que eu acho que o meu tempo está meio corrido, aqui a primeira cata, esse experimento começou com planta jovem, né? Isso aqui é a primeira coletinha com 3 anos de idade, veja que nós não tivemos diferença entre as fontes, mas a primeira produção comercial, nós já tivemos 45 sacas nesse tratamento, 35 aqui, 47 nos melhores tratamentos, que era o tratamento de vocês aqui, ó, 100% de ureia, 100% de cloreto de potássio. Na primeira safra já deu 13 sacas de café a menos. Aí veio o ano de baixa, e olha o ano de alta seguinte, que realmente foi a primeira safra alta. Veja que nós tivemos produtividades boas até com esse sistema, 68 sacas por hectare. É o que manteve na época o sistema. Não, está produzindo um montão de café. Estava produzindo 25, 30 sacas, nós estamos produzindo 60, 70. Por que você está falando que isso não vai dar certo? Porque é um tempo curto de experimentação. Na hora que se faz isso por mais do que 3 anos, 4 anos. Esse experimento está com 9 anos. As coisas ficam diferentes. E com ganhos na qualidade de bebida já incrível na época. Mais de 10 pontos na escala de
de bebida. Veja que partimos para 93 sacas, 50% mais do que aqui, né? E olha interessante disso. Aqui o tratamento com ureia, 100% ureia, cloreto de potássio. Aqui o tratamento 4, que tem metade do nitrogênio via nitrato de cálcio, quer dizer, substituir fonte acidificante por fonte não acidificante. Troquei nitrato de amônio por nitrato de cálcio. É um tratamento bastante interessante esse, porque ele economiza ele de custo mais baixo. Veja que a planta, depois de uma safra de 90 sacas por hectare, sai inteira, comparada com essa. Aqui outra comparação, o tratamento 8, e é interessante que nessa fase, esse tratamento ele tem ainda 50% de nitrato de potássio e 50% de nitrato de cálcio, tratamento 4. E aqui nós temos um tratamento que ele tem 50% de nitrato de cálcio e 100% de nitrato de potássio. No começo, a diferença deles era muito pequena, entre o 4 e o 8. Mas veja que em comparação com nitrato de amônio e cloreto de potássio, as diferenças já são grandes. Mas percebam que só de trocar a ureia pelo nitrato de amônio, a planta já sai melhor do que aqui, ó. A planta já sai melhor do que com ureia. Por quê? O nitrato de amônio ele tem 50% do nitrogênio na forma amoniacal, que é extremamente acidificante de solo, e 50% da forma nítrica. A ureia não, é 100% amoniacal. Então, essa diferença já se percebia na primeira colheita, né? Aí, novamente, um contraste. O tratamento 9, ureia, cloreto de potássio, com 25% de nitrato de potássio, de cálcio, e 100% de nitrato de potássio. Hoje, nós temos a consciência de que a diferença que cloro faz em café é muito maior do que nós sabíamos no passado. No passado, nós achávamos que isso mexia mais com produtividade, mais com qualidade de bebida. Mas hoje nós sabemos que ele dá uma diferença muito grande com produtividade. Olha que interessante. Com a mesma dose de nitrogênio, pegando o ano de safra alta de 2014, que foi a primeira safra comercial de alta produção, mantendo a dose de nitrogênio, porém, mudando a relação nas fontes, de tal forma que aqui está o tratamento com ureia, 100% nitrato de amônio, e aqui o tratamento 100% nitrato de cálcio e nitrato de potássio. Veja que a produtividade cresce linearmente. Linearmente. Com a mesma dose de nitrogênio, nós produzimos quase 40 sacas de café a mais por hectare. Guarde bem essa figura. Bom, como foi um ano de muito alta produtividade, após essa safra alta, fizemos o safra zero, né? Essa foi a floração após a poda safra zero. Vejam que essa é a grande vantagem dessa poda. Nós não temos colheita, a colheita é zero, por isso que o processo chama safra zero, mas vem uma planta com os plagiotrópicos, com uma vontade de dar café que é brincadeira. Olha a florada de perto. Tá? Vejam que é uma florada de flores graúdas. Isso é muito importante. Não interessa muita flor pequena. Nós sabemos que a fixação de fruto é diretamente proporcional ao tamanho da flor. Quanto maior a flor, maior é a fixação de fruto. Portanto, não interessa ter um montão de flor pequena. Interessa ter uma boa quantidade de flores graúdas. Né? Muito bem. E essa safra, o que produziu de café essa floração aqui? Olha a tonalidade das flores e olha a tonalidade das folhas. Toda vez que vocês verem uma folha de café com esse verde intenso e com esse brilho, é que ela está contente com o que vocês estão fazendo com ela. Não se esqueçam disso. Viu? Tá? Muito bem. Nós tivemos um problema com essa colheita, não foi só nós, todo mundo que produziu café em 2016 teve problema de chuva,
muita chuva durante a colheita, né? Tanto é que faltou café de qualidade para se exportar. E nós tivemos um pequeno retardo nessa colheita, mas veja que muito fruto foi para o chão. Cereja, nós tivemos mais cereja nesses tratamentos com menos amônia e menos cloreto. E somando tudo isso, nós tivemos produtividades que chegaram. Olha a ureia, 117 sacas por hectare. Pô, é café para burro. Mas isso pode virar 150. Aí todo mundo vai falar, Corja, isso aí é experimento. Tudo bem. São experimentos que vêm uma média de 50 plantas para cada número daquele lá. Não é um negócio tão pequenininho, né? E hoje nós estamos fazendo isso em escala comercial, né? Então a produtividade é muito grande, né? Nós tivemos parcela que 5 plantas produziram 73 quilos de café de roça. Está aqui, ó. É um absurdo. Problema, quanto mais baixa for essa relação nitrato e amônio, quer dizer, quanto mais amônio, olha o pH onde vai parar. 3,5, 4. Inclusive nas camadas mais profundas, que são dificílimas de corrigir depois. O problema é que quem acidifica essa camada profunda lá do solo é a própria planta. Eu estudei bastante esse assunto, esse desbalanço. Quando a planta começa a absorver muito amônio, ela fica desequilibrada do ponto de vista de cargas elétricas dentro da planta. E para a planta não dar choque na gente, ela começa a produzir ácidos orgânicos, e esses ácidos orgânicos ela solta depois pelas raízes, por exsudações radiculares. E essa exsudação radicular é que acidifica o solo de uma forma impressionante. Ela passa a ser mais acidificadora do que o próprio fertilizante nitrogenado na forma amoniacal, né? Por isso que, olha, o pH baixo é que tem baixa relação nitrato e amônio, ou seja, tem muito amônio na fonte de nitrogênio. O interessante é que depois dessa safra, nós fomos lá, tiramos a amostra de solo. Vejam que o tratamento com nitrato de amônio, cloreto de potássio, ureia, cloreto de potássio, nós tivemos até matéria orgânica do solo diminuída. Veja que aqui aumentou matéria orgânica nesses melhores tratamentos, olha só. Tratamento 8 aumentou 3 gramas por quilo de solo, né? Olha o pH, 4,2, 4,2, olha os pHs aqui, 5,8, 5,9, por quê? Essas fontes não acidificam e não levam a planta a acidificar. Muito mais fósforo, a dose sempre foi a mesma, mas muito mais fósforo aqui do que onde tem fontes acidificantes, olha só. Potássio, se exporta muito mais potássio aqui, mas encontra muito mais potássio no solo. Até a CTC, que é a capacidade máxima de retenção de cátions do solo, fica maior. Olha, de 59 para 66 para 70, isso é uma coisa bárbara. Muda o solo, né? Tudo para cálcio, olha a quantidade de cálcio. Cálcio vai para 14, 13 contra 40. Lembra do resultado do Dr. Ferdinando que eu mostrei lá no início da palestra para vocês? É a mesma coisa. Quer dizer, o Dr. Ferdinando já chamava atenção isso nos anos 60. Nós só estamos comprovando o que ele já tinha mostrado lá atrás. E olha que coisa interessante. Aumentando a relação nitrato e amônio, aqui nós temos análise de flores de café, concentração de cálcio em grama por quilo de flor e aqui de folha. Ou seja, a hora que eu não tenho amônio competindo com esses cálcio, com magnésio, com potássio, na absorção, porque esse processo de absorção é um processo de competição por carga elétrica. Então, se eu tenho amônio lá com carga elétrica, ele dificulta a absorção de cálcio, de magnésio, de potássio. Ao invés de que quando eu tenho ele, o nitrogênio na forma nítrica, que está com carga negativa, ele estimula a absorção desses cátions carregados positivamente, né? Então vejam que as flores têm muito mais cálcio, é por isso que elas fixam mais, produzem mais. E esse é o problema, ó. É o problema que levou muito da cafeicultura de vocês aqui, irrigada com fertigação, manganês em excesso. Por quê? Decorrente da acidificação do solo,
O manganês é um nutriente que, principalmente em cima de terra roxa, solo que vem de origem de basalto, pedra preta, como vocês chamam, quanto mais vermelho, mais roxo for o solo, maior o risco de ter toxidez de manganês. Porque o manganês está sempre em forma não disponível para a planta, com uma valência 4, a hora que eu acidifico ele vem para a valência 2, aí ele é disponível para a planta. Diferente de solos mais amarelados, que o manganês já se perdeu ao longo dos anos, então eles estão deficientes de manganês por natureza. Que é essas regiões de covoal que tem muito nos cerrados, né? Muito bem. Após aquela safra alta, dê uma olhada nas plantas com tratamento de ureia e cloreto de potássio. Olha como é que a planta fica oca. Aí veja o tratamento 1, com nitrato de amônio, 100% nitrato de amônio, né? E cloreto de potássio. Veja que já é melhor do que com ureia. Aqui a única coisa que muda é a ureia aqui e aqui o cloreto de potássio, pelo fato dele ter 50% menos amônio do que tem a ureia, só por isso. Mas a fonte de potássio ainda é o cloreto de potássio, que leva muito cloro. Vejam vocês que já existe uma espécie de escaldadura aqui, que à primeira vista todo mundo vai falar que isso é escaldadura, e isso aqui não passa de toxidez de manganês. Tá? Essa foto eu tirei em fim de março, as temperaturas ainda estavam mansas. Né? Olha o tratamento 6, no qual eu substituo o nitrato de amônio e eu tiro o cloreto de potássio. Dá uma olhada que a maturação dos frutos já é bem mais retardada, que isso é muito importante para a qualidade da bebida. Quer dizer, quanto mais tempo a planta tem entre um estágio de cana até a maturação fisiológica no cereja, tem mais tempo para a planta mandar açúcar para dentro do grão, e esse açúcar vai produzir cafés de bebida superior. Né? Olha o tratamento 7, que aí eu tiro 100% do cloreto de potássio. Veja que dá uma diferença enorme. Né? Olha, com uma safra dessa, como é que o café... Veja isso e veja como estava com a ureia, só para refrescar a cabeça de vocês. Isso não é montagem fotográfica. Olha aí. Olha aí. E vocês lembram da produtividade de 2014, que eu falei, guarde essa figura? Guarde essa figura. Em 2016 ela é idêntica, com uma diferença. As produtividades aqui são 50 sacas de café a mais por hectare. Né? De novo, olha o manganês, como se confirma. E olha aqui, o início da toxidez de manganês, e aqui, como ela chega e causa uma escaldadura violenta na planta, que na verdade é um excesso de planta. Vocês vão ver daqui a pouco o que isso aqui faz internamente nas células da planta. Eu vou mostrar fotos de microscopia para vocês, né? A escaldadura misturada com excesso de calor. Agora veja bem, aquelas fotos eu tirei fim de março, e nós tivemos no estado de São Paulo em 2016, um mês de abril extremamente seco e extremamente quente. Olha a parcela com 100% de nitrato de amônio e cloreto de potássio. Dê uma olhada o que virou aquilo lá. Aí você fala, não, foi o calor que acabou com isso tudo. De fato. E isso aqui não é falta d'água não, porque estava irrigado. Tá? Olha o tratamento que tem 75% de nitrato de amônio e 100% de nitrato de potássio. Ou seja, eu não tenho cloro, e eu tenho 25% de substituição do nitrato de amônio, do nitrogênio, do nitrato de amônio, pelo nitrato de potássio. Olha a diferença dessas plantas, olha só. Tem muita coisa que nós culpamos São Pedro, que na verdade não é culpa do São Pedro, é culpa nossa. Olha lá. Olhando isso de perto, vejam que a maturação dos frutos
está bem adiantada, aqui já está bem mais retardada, dá uma olhada, né? E aí, ficou uma dúvida, e é uma pergunta que já me fizeram vários colegas especialistas na cafeicultura, bons profissionais, falaram assim, Córgio, e se você, com essas plantas que saem inteirona, não fizer o safra zero? Será que não... As plantas estando inteiras, a gente não consegue produzir mais 20, 30 sacas no ano de baixa? Somada com essa produtividade mais alta, a gente manda a média do biênio para cima? Falei, não sei, isso aí precisa estudar. Aí eu peguei e levei o Robertão Tomazello, que é grande amigo meu. Eu falei, Robertão, isso aqui é a planta com ureia, nitrato de amônio. E essa aqui é a planta que não tem cloreto de potássio e não tem ureia. O que essa planta tem condição de produzir? Falei, Córgio, essa planta aí pode produzir uns 25, 30 sacas por hectare, né? Eu falei, e daí? Corta tudo? Faz safra zero em tudo? Ou deixa tudo sem cortar? Ele falou assim, mas essa aqui está uma bosta, essa aqui não vai produzir nada, essa aqui vai produzir. Que jeitão dele. Eu falei, Robertão, eu estou com uma dúvida tão grande nisso aí que eu vou fazer o seguinte, nós temos 2 linhas úteis na parcela. Eu vou podar uma e vou largar a outra sem podar. Pelo menos, nós vamos ter essa informação do ponto de vista científico. E foi isso que nós fizemos. Olha a diferença de um tratamento 1 com o tratamento 7. Esse aqui é o Josley, é um grande parceiro nosso, ele que cuida de preparar soluções semanalmente lá na fazenda para isso aí, né? Veja que a diferença é muito grande. Então a gente tinha esperança de que essas plantas pudessem produzir. Isso aqui foi uma colheita feita em fim de maio. Essas plantas tinham condição, passou o período de estresse, nós irrigamos para vir flor, mas o que aconteceu foi uma coisa muito interessante. Olha lá, nós podamos uma linha e a outra mantivemos tal e qual, né? Aqui vocês veem a planta podada e a planta sem podar, né? Agora, sabe o que aconteceu? Essa planta que parecia e estava muito bonitona, ela não deu flor também. Ela não deu flor. Mas não deu flor nenhuma, não teve colheita. Eu falei, mas que catso. Que catso. O certo era ter feito safra zero. Bom, só que eu estive lá semana passada, dá uma olhada como é que isso ficou. Eu nunca vi tanto café na minha vida. Está embodocando tudo, não dá para tirar foto do ensaio mais, o troço dobrou. Eu não sei quanto vai dar de café isso aí, mas é muito café, né? De modo que, quem sabe daqui uns 6 meses eu conto para vocês o resultado disso, porque até agora nós não temos, né? Mas essa solução, eu acho que vai ser a solução para uma zona de altitude como a de vocês. Café de altitude, talvez não precise fazer safra zero todos os anos. Né? Bom, estou finalizando. Isso tudo faz diferença internamente na planta? Quer dizer, como é que ficam as células dessas plantas? Nós percebemos aqui os diferentes tratamentos, olha. Vocês percebem que onde tem ureia e cloreto de potássio, nitrato de amônio, há uma desorganização de células muito grandes, comparada com esse tratamento, por exemplo. Nós vamos olhar isso mais de perto. Olha, nós medimos tudo isso, nós temos esses dados, tudo medido com precisão. Essas fotos, o café tem muito fenóis. Os fenóis atrapalham muito as colorações com esses corantes que nós usamos. Todos esses pretinhos que vocês veem aqui é fenol, ó, né? O microscópio aqui estava com 200 vezes de aumento. Aqui nós estamos com 800 vezes de aumento, só que um outro tipo de microscópio, que é o microscópio de varredura. Então vocês percebem a diferença de estrutura de tecido aqui. Aqui nós temos células, aqui está a epiderme superior, aqui está a epiderme inferior, o parênquima palissádico. Veja que há uma diferença na estrutura das células. Aqui o negócio está esfarinando, né? Olha mais de perto agora, com 2.000 vezes de aumento. Veja que esse tratamento que tem mais cálcio,
tanto na flor como na folha, ele tem muito mais resistência do que esse. Veja que as células aqui estão esfarelando, né? Feixes condutores. Nós medimos tudo isso aí. Olha a área dos feixes. O tratamento 1 tem 700 micrômetros quadrados para condução de seiva. O tratamento 9, 1.900. Aqui, 2.400. Olha as células de xilema. A diferença é muito grande do tratamento 8 para o tratamento com ureia. Olha a área para condução de água. Que aí tem não só os tubos, mas também o espaço entre um tubo e outro. Veja que a quantidade chega a ser quase que 6 vezes maior, né? E é interessante, agora com 3.000 vezes de aumento, olha como é que fica esses tubos quando falta cálcio. Olha que horror que está isso aqui. Isso aqui é ureia com cloreto de potássio. Olha o estrago que isso faz dentro da... Isso aqui fica que nem osso buco. O vaso condutor, ele fica com uma parede muito grossa porque está faltando cálcio para sustentar a planta. Então a planta começa a transferir lignina para poder mantê-la em pé, né? Por isso que os vasos condutores, eles vão ficando com espaço para a condução de seiva muito, muito estreito, porque é um distúrbio fisiológico isso aí. Quer dizer, precisaria primeiro, se tivesse bastante cálcio, olha os tubos como ficam bem formados. Aqui vocês estão vendo o tubo do xilema e aqui os tubos de floema. Olha a anarquia que fica isso, com ureia e cloreto de potássio, né? Muito bem, eu não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade. Nós estamos organizando agora, nos dias 11 e 12 de abril, em Campinas, no Instituto Agronômico de Campinas, o primeiro simpósio sobre avanços na nutrição de citros e café. Nós estamos com vários palestrantes convidados de alta performance, gente muito renomada. Desculpe, tá difícil de ver, mas nós temos palestras muito interessantes durante 2 dias. É um simpósio de alto nível. Ele é objetivado para produtores de alta performance ou profissionais da agronomia. Vai ser especializados na citricultura e no café. Nós tivemos a ideia de misturar esses profissionais dessas duas culturas, porque elas têm muitas coisas em comuns. O pessoal da cafeicultura tem uns pontos que são melhores, e eu trabalho muito com as duas culturas, e eu digo para vocês que tem muita coisa interessante para aprender com o pessoal da citricultura, e eles com vocês. Então, eu acho que vai ser uma oportunidade, são 2 dias só, e eu gostaria muito de contar com a presença do maior número de pessoas possível. Nós temos um número limitado de inscrições, por isso que eu falo para vocês, existe o site, que é www.nutricitruscafé. Põe isso no Google, que o Google já acha o site, lá tem todas as informações necessárias para vocês se inscreverem e poderem participar desse evento, que vai dar muita satisfação para nós. Tem muita gente boa que vai participar como palestrante. Agradeço a atenção de todos, agradeço a organização da FENICAFÉ pela oportunidade. André, muito obrigado pelo convite mais uma vez, foi uma satisfação estar aqui com vocês, e tudo de bom e boa sorte. Não, tenho tempo disponível, não sei como está. Que legal. A gente está um pouquinho adiantado, mas a gente não pode perder essa oportunidade ímpar para fazer uma pergunta. E o Durval já se candidatou já. Todos esses caras que sentam na primeira carteira, tudo perguntelho. Tem que fazer pergunta, né? É tudo perguntelho. O Quajo, eu vou fazer uma pergunta para você, que é uma dúvida que a gente tem aí há muito tempo. Eu vou transportar, você está fazendo a palestra aqui para o Triângulo, aqui para o Araguari, é uma região que tem uma alta necessidade de água, a deficiência hídrica aqui é muito mais alta. Então eu vou levar você para o sul de Minas, em que a necessidade de água lá é muito menor, e você precisa fazer irrigação mais de socorro do que propriamente uma irrigação.
Lá nós estamos com um problema, não lá, no Brasil inteiro, nas palestras que os caras mostraram, tivemos um aumento de mais ou menos 70% do custo da energia. Irrigação para nós hoje está sendo proibitiva por esses governos que a gente tem aí, que nunca vale nada, né? Que um vale menos que o outro. Então, se eu chegar no sul de Minas, que tem lavouras muito grandes lá, e estão já com essa preocupação, gasto excessivo de energia, o que você acha de eu fazer, como a necessidade da água é mais baixa, eu fazer a maior parte, 90%, 80%, 90% da irrigação em superfície, da adubação em superfície, que eu atinjo uma área de sistema radicular muito maior, e jogo somente a necessidade, a água que é necessária para manter o café. Isso vai me ficar muito mais barato, e o custo de eu colocar esse adubo no café não é tão grande, porque você coloca com trator, isso aí, esse custo não é tão alto. O que você acha dessa economia e em relação à fertirrigação? Durval, eu agradeço muito a pergunta, porque na correria de uma apresentação como essa, a gente quer trazer o máximo de informação possível e, às vezes, detalhes importantíssimos ficam de fora. Uma coisa é certa, quando se faz fertirrigação em solo tropical, nós não devemos fazer 100% de fertirrigação. Por que isso? Porque em regiões semiáridas, as raízes, se você tiver no sistema de fertirrigação, elas ficam localizadas no bulbo, elas não saem dali. É mais ou menos como se fosse um vaso sem as paredes, porque é tão seco para fora do bulbo que as raízes não crescem, diferente do que acontece na nossa região na região tropical. Durante as chuvas, as raízes saem do bulbo. Então, o que eu tenho recomendado? Por isso que eu agradeço muito a sua pergunta, porque isso passou batido. Eu não tive tempo de... O ideal é você mesclar os dois sistemas. Os dois sistemas. Eu faço o seguinte, nós temos 2 picos. Nós temos... Amigo, o senhor que controla, vê se o senhor vai num... Fecha isso aí e coloca vários slides para eu selecionar um aqui. Faz esse favor para mim, que assim vai te ajudar a entender. Põe todas as... Vai ser mais ou menos pela metade da minha apresentação. A hora que você tem aqueles 2 picos de demanda, é ali que nós temos que atuar. Então, o que eu faço? Em áreas comerciais, eu chego na seca, acabou a colheita, já jogou calcário, já jogou gesso, bota todo o adubo sólido que precisa ali, que é a oportunidade para você acertar. Põe aqui nesses quadradinhos aqui, vai para frente que eu mostro para você, vai para frente, mais. Não. Põe nos quadradinhos, você já estava chegando quase lá, amigo. Vai descendo que eu te mostro. Aqui, o 25. Pronto. Projeta ele para nós. Obrigado. Mais um. Aí, ó. O que nós temos que fazer? Quando chega aqui, você acabou a colheita, já corrigiu a acidez, você tirou as amostras de solo, aparece lá, o talhão tal, está um pouco mais ácido, está com fósforo mais baixo o outro. Você pega a adubação sólida e corrige essas diferenças. E depois você trabalha com um programa de fertirrigação unificado para os diferentes talhões, em níveis bem mais baixos. E você coloca isso aqui, o sólido, até antes de começar isso aí. Por isso que é importante usar fonte que não se perde por volatilização. Aí você pode pôr no nitrato de amônio, você pode pôr um pouco de cloreto de potássio aí, porque vai dar tempo de lavar esse cloro até ele chegar lá no estágio de cana, não prejudicar tanta qualidade da bebida e não trazer aquelas escaldaduras. E a hora que você começa a fertirrigar, você começa a fertirrigar com fontes de cálcio, como nitrato de cálcio. Entendeu? E aí você chega até final de novembro, nós já percebemos que a produção cresce tanto, que você tem que levar pelo menos 70% do N e do K até essa fase aí. E os outros 30%,
Você vai pôr aqui, ó, a hora que começa a secar de novo. Agora eu digo para você que o custo da energia pelo ganho de produtividade fica desprezível. Entendeu? Porque cresce muito a produtividade dessa maneira. E você, juntando os dois sistemas, você consegue fazer com que isso fique mais barato e atende a raiz que sai fora do bulbo durante o período das águas. Doutor, ainda aproveitando essa lâmina do senhor, eu fiquei com a dúvida, depois eu passo para o Guilherme ali. Eu, salvo engano, aprendi com a fisiologia que aquela diferenciação ali, ela estaria mais adiantada que janeiro, fevereiro. Não. É. É que a diferenciação ela ocorre, em média, uns 3 meses antes da floração. Então, a floração aqui vai ocorrer em agosto, setembro, ela vai dar uns 3 meses antes. É a transformação de gema vegetativa em gema reprodutiva floral. Passar aqui para o Guilherme. Objetivo. Parabéns pela palestra, Quacho. Obrigado. O que eu tenho a perguntar é o seguinte: o senhor substituiu a fonte de cloreto de potássio por nitrato de potássio. Talvez aquela escaldadura que tenha dado lá naquele tratamento que você mostrou de cloreto, se tem alguma coisa a ver com as doses de cloreto de potássio, porque o cloro tem maior raio de hidratação, ou seja, consome mais água, se tem a ver alguma coisa desse tipo. E também, qual que seria uma adubação, porque assim, a fonte de nitrato de potássio é muito caro pelos pontos que oferece para a gente, né? Então, assim, uma forma mais eficiente, sei lá, talvez tenha que adubar com cloreto mesmo, dividir em 5 aplicações, porque aqui geralmente a gente costuma dividir em 2, dezembro ou novembro, só que dezembro, quando já está em expansão, o fruto já está começando a se formar, então já tem que ter no sistema potássio na planta, né? Por isso que eu até falei, complementando, é interessante você usar o cloreto antes aqui, ó, e deixar não pôr cloro lá para o fundo, tá? Agora, você quer ver uma coisa curiosa? O tratamento 1 custa R$ 1.500 por hectare, mais barato que o tratamento 8. R$ 1.500 por hectare, mais barato, ureia com cloreto de potássio. Isso, vamos arredondar um saco de café de R$ 500? 3 sacas por hectare. Agora, o tratamento 8 está dando 50 sacas por hectare a mais. Então, paga, é o que eu falei para o Durval, o custo que gasta mais de energia elétrica fica desprezível perto do que você traz de colheita. E longevidade do café. Agora, você não precisa pôr 100% do cloreto de potássio, da fonte de potássio, via nitrato de potássio. Tem outras fontes, sulfato de potássio é um pouco mais barato, leva já enxofre, que é um nutriente importantíssimo no café, mas a receita não põe cloro. Mais um slide, amigo, mais um. Não põe cloro daqui para frente, ó. Põe cloro só aqui, daqui você diminui o cloro. Guilherme, eu sei que você está querendo muito, mas nós temos 2 aqui, o adiantado da hora não dá mais. Então nós temos 2 perguntas vai aqui. Lá no curso, lá nós vamos tratar uma do Zé do Espírito Santo e outra dele lá, que não dá, com tá bom? detalhe, tá bom? Tá ok. Professor, parabéns. Eu estou numa região de muita areia e quente. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho, o manganês, no nosso caso, nas análises de folha, tem ficado muito baixo, nós temos fornecido muito manganês via folha e via solo. Queria que o senhor falasse um pouquinho se nós estamos enganados ou não em função disso. E o boro, quando o senhor falou em R$10 por aí, pode ser mais, não é isso? Porque um quilo de ácido bórico está custando para nós lá R$ 1,70 em São Paulo. Vão 10 quilos por hectare, R$17, vai. Porque o custo é do herbicida, da aplicação. É só o produto a mais. Do manganês. Eu falei uma coisa muito importante, quanto mais roxo for o solo, quanto mais argiloso e vim de terra roxa, vim de pedra preta, solo desenvolvido de basalto, ele vai ter muito mais problema com manganês. Na areia é o contrário, você não tem manganês porque praticamente é desenvolvido de um arenito. Então o problema da toxidez de manganês na condição de vocês é menor, muito menor do que num solo mais avermelhado ou mais amarelado, que o manganês já se perdeu. Tá?
Por isso que existe análise foliar, que é para você monitorar isso aí. Mantenha o manganês não muito acima de 70, 80 miligramas por quilo de folha, que você vai trabalhar bonito. E nem deixa ele baixar de 50. Entre 50 e 70, você vai ter uma planta muito bem suprida em manganês. Uma análise de folha custa R$30, é muito barato. Certo? Uma última pergunta aqui, senão os dois próximos palestrantes brigam com a gente. Professor, gostei muito da palestra. Gostaria de saber do senhor o índice salino de cada solução, de cada experimento. E as dosagens foram feitas mensal, semanal, ou foram distribuídas duas por semana? 2 semanas. E o índice salino? Dentro desses períodos aqui. Não deixe condutividade elétrica na solução final passar de 2 decímetros por decímetro cúbico. Limite. Um grande erro na nossa região, que sou ali de Eunápolis, pega a solução nutritiva, dosagem mensal, encarca em uma distribuição uma vez por semana ou 2. Com isso, o índice salino é muito alto e com isso dificulta tanto a absorção dos nutrientes como de água também. É isso que eu falei, que é colocar um piloto com pouca habilidade no volante para conduzir carro de Fórmula 1. Ele quebra o queixo na primeira curva. Pessoal, obrigado pela atenção mais uma vez. Rogério, você faz 20 anos que vem na Fene Café, eu não vou negar, vai. Professor, parabéns pela palestra. Rogério, você é freguês das minhas palestras, você tem que ir lá no curso, hein, rapaz? Eu vou, tô indo. A última foi lá do Favarim que você teve lá. Pois é, a questão na nossa praia lá é café com nilon. A gente tem lavoura, a gente presta algum serviço. E diz que está lotado até a tampa, né? Nossas lavouras esse ano tem lavoura de 170 sacos. O que eu quero questionar com você é falar para você que eu queria questionar aquilo ali que ele falou, realmente custo. Nós trabalhamos com 600, 700 kg de N em algumas lavouras, fertigamos semanalmente. Amostra de solo 0,10, 0,20, 20,40. Faça calagem localizada, uso saturação a 80 todo ano, café Quililon. Exporta 800 gramas de cálcio, acho que o seu arábica é por saca, né? O arábica é 300, 350 gramas. Quando não dá nada, é uma tonelada como fertilizante calcário. Então, eu queria te perguntar, eu não uso essas fontes em função do custo. Será que se eu começar a usar base nitrato, eu posso talvez reduzir dose e manter essa eficiência de produção? Eu não sei. Olha, eu não tenho experiência nenhuma com Conilon. Não tenho precisão para te responder. Agora, eu acho que você deveria tentar, porque não existe informação. Já me fizeram essa pergunta, eu não soube respondê-la. Eu fui buscar informação da literatura e não encontrei. Então, a única forma de responder sua pergunta é você fazer uma prova disso na tua região lá. Sim, claro. Foi muito boa essa pergunta. Todo ano tem 2,5 toneladas de calcário por hectare aí. Todo ano. Tá? Não é que desprezou o calcário, não. Todo ano tem calagem. Esse processo de correção profunda, vamos deixar isso lá para o curso, tá bom? Vamos, gente, eu sei que as dúvidas são... Viu? Dr. Quajo, muito obrigado pela palestra. Foi um grande prazer, uma boa tarde para vocês e a gente agradece, muito obrigado.